Graça e paz, meninas. Eu fui convidada a fazer esse vídeo para vocês e eu vou fazer, não chega a ser uma resenha de um livro que na verdade eu ainda estou lendo, estou no final dele, né? E é um livro tão gostoso de ler que eu li, eu estou no segundo dia de leitura e já estou praticamente terminando ele. Mas até onde eu li é muito edificante. Sabe, eu acredito que nesses tempos difíceis que nós estamos passando, ele é um livro que Deus pode usar, né, na sua soberania para acalentar o nosso coração, acalmar, né, a nossa mente, a nossa alma, mediante nessas notícias todas, fundadas ou infundadas, não sei, né, desse vírus, enfim, né, da nossa clausura, da nossa quarentena, né? Às vezes a nossa mente fica muito focada em algo e aquilo fica martirizando o nosso coração. Então, eu senti de fazer esse vídeo falando sobre o testemunho de um pastor, né? Esse testemunho está dentro de um livro que eu estou lendo. O nome do livro chama-se 90 Minutos no Céu. Ele é um pastor batista, mas ele não é aqui do Brasil. Ele é... O Don Piper é o nome dele, né? Eu não sei se alguém já ouviu falar. Mas, enfim, ele passou aí por um processo muito doloroso. E depois eu vou dar umas pinceladas aqui. Espero que esse vídeo não fique muito longo, né? E não se torne cansativo para vocês. Mas eu creio que vai edificar muito a fé. Espero que edifique a fé de vocês como tem edificado a minha essa leitura. Depois, se vocês sentirem interesse, eu posso... É uma leitura em e-book, né? Em PDF. Se vocês sentirem interesse, eu posso enviar para vocês esse livro. Mas ele inicia o livro assim. Morri em 18 de janeiro de 1989. Os paramédicos chegaram à cena do acidente em poucos minutos. Viram que eu não tinha pulso e me declararam morto. Cobriram meu corpo de modo que os passantes não parassem para olhar enquanto eles cuidavam das pessoas feridas. Eu não tinha nenhuma consciência da presença dos paramédicos ou de qualquer outra pessoa que estivesse à minha volta. Imediatamente depois da minha morte, fui direto para o céu. Enquanto eu estava no céu, um pastor batista chegou à cena do acidente. Embora soubesse que eu estava morto, correu na direção do meu corpo sem vida e orou por mim. Apesar da zombaria dos técnicos da equipe de emergência, ele se recusava a parar de orar. 90 minutos depois de ser declarado morto por aqueles técnicos, Deus ouviu a sua oração. Voltei à terra. Essa é a minha história. Don Piper. Esse é o prólogo, antes do primeiro capítulo. Na verdade, esse livro, ele é como é que fala? Me fugiu a palavra, mas ele tem 18 capítulos, divididos em 146 páginas, né? E esse é o prólogo antes do primeiro capítulo. E eu achei interessante, esse é um livro de cunho cristão, que ele em cada início, antes do início de cada capítulo do livro, ele coloca um versículo bíblico. E eu vou deixar alguns, né, versículos dos quais ele colocou no início de cada capítulo, depois vocês leiam com mais calma, tá bom? Tem aqui Hebreus 13, 6, primeira epístola de João, capítulo 5, do 14 ao 15, e Salmos 23, o versículo 4. Aí eu vou ler aqui, que é o versículo conhecido, né, o Salmo 23, que diz assim, a partir do verso 4. Ainda que eu ande por um vale, isso falei na versão da minha Bíblia, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Eu comecei a ler esse livro porque eu sempre me interessei por essas questões de pessoas que tiveram essas experiências sobrenaturais. Isso é para quem crê. Eu creio primeiramente na experiência de Cristo, que foi a ressurreição do nosso Jesus, mas eu creio que Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós, quando Ele permite que algumas pessoas, eu creio que não é para todos, né, mas quando Ele permite que algumas pessoas tenham uma experiência de morte e retorno como a desse pastor,
é porque ele tem um propósito muito específico, né, através da vida, não só da vida dessa pessoa, não só para que ele veja a grandiosidade do céu, um vislumbre, eu creio, né? Porque eu creio que os 90 minutos passaram muito rápido, ele vai contando ao longo das páginas do livro. Mas eu entendo essa leitura como um bálsamo para o nosso coração nesse momento difícil. Então, assim, o que eu senti no coração de passar para vocês através dessa leitura. Nós ouvimos, enquanto cristãos, que a nossa pátria não é essa, né? Que nós estamos aqui de passagem, que não é para que nós juntemos tesouros terrestres nesta vida, nos ocupemos com as coisas deste mundo, enfim, nós temos várias passagens bíblicas e a gente, ao longo da caminhada com Cristo, a gente ouve muitas ministrações que falam a respeito disso, né? O nosso retorno à nossa pátria de origem, que é o céu, é a cidade preparada, né, que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Mas quando nos encontramos, como a experiência do Dom Piper, desse pastor, de frente com a morte, e Deus permitiu que ele tivesse um vislumbre daquilo que é o céu, ele conta no livro que quando ele chegou no céu, ele viu o portão que falam, aquele portão enorme de entrada, né, que seria a entrada do céu, e ele viu, muito dizem que é portão de pérolas, mas ele na visão que ele teve, que Deus permitiu que ele visse, aquele portão citou como se fosse diamantes, não em forma de diamantes, mas o brilho reluzente, não eram pérolas em forma, né, de circulares, né, como a pérola que a gente conhece, mas era um portão reluzente, como se fosse perolado, algo perolado, né? Muito assim, muito, muito lindo. Uma coisa que realmente não é deste mundo, são essas as palavras que ele usa para tentar descrever o que ele viu ali naqueles 90 minutos. E ele viu pessoas que conviveram com ele aqui nessa vida terrestre, que partiram no Senhor, enfim. E ele vai contando ao longo da caminhada da leitura. E aí o que eu quero deixar aqui nesse momento difícil onde a gente está enfrentando muitos de nós, né, perto ou não tão perto, estamos enfrentando a morte aí com esse vírus, né, essa problemática, essa independente da origem disso, se foi uma arma biológica ou se tem político, enfim, seja qual for o início disso tudo, né, nós temos que entender que Deus está soberano sobre toda e qualquer situação que possa se abater na terra. E tudo é permissão de Deus. Eu creio assim, existe a vontade verdadeira do Senhor e existe a permissão de Deus. Nada acontece, e eu creio que você como cristão, como cristã sabe muito bem disso, nada acontece neste mundo material em que nós vivemos sem a permissão do nosso Deus. E muitas vezes Deus permite algo para que nós nos aproximemos dele. Infelizmente, o ser humano ele tem a tendência a sobrecarregar, a gente tem a tendência a nos sobrecarregarmos com coisas corriqueiras. É da natureza humana e Deus sabe disso e compreende. Porém, não é fácil, entre a luta da carne e do espírito, não é fácil nós nos voltarmos para Deus. Isso não é um ato deliberado, não é um ato natural do ser humano. Mesmo conhecendo a palavra, mesmo buscando, nós temos a nossa limitação da carne, né? Um espírito que vive dentro de um corpo e o corpo vive dentro de um mundo material. Então, e Deus sabe disso. E muitas vezes Deus usa as situações, ainda que Ele não tenha criado essa situação, para nos chamar a atenção. Nesse livro a gente pode notar muito essa maneira muito peculiar como Deus trata na vida desse pastor. Não que ele tenha, Deus não é um Deus sádico que goste do nosso que se diverte com o sofrimento humano, não, muito pelo contrário. Eu acredito que a vontade do Senhor era que vivêssemos, tanto é que foi o que ele fez lá no início de tudo, né? Mas aí veio o pecado e na decorrência todas essas coisas que a gente sabe muito bem. Mas eu creio que toda essa situação que nós estamos vivendo, desse vírus, nós como cristãos, a gente tem que aprender ainda, nós oramos
E cremos que Deus, como diz o Salmo 91, protege a nossa tenda e oramos para que Deus guarde a nossa vida e a nossa família, né? Dessas doenças, dessas pestilências, enfim, dessas coisas todas aí. Mas a gente tem que olhar além disso tudo. O que está acontecendo no mundo sobrenatural? No mundo espiritual, né? Então eu creio que é um momento de reflexão. Deus está querendo falar conosco, não só com o povo dele, mas ele quer falar com o mundo, entendeu? Então, o que esse livro me traz de positivo e o que eu quero deixar aqui uma mensagem, para que a gente tire um pouco o foco desse vírus, a gente tem que se cuidar, a gente tem que tomar todas as precauções conforme nos tem ensinado, nos tem solicitado, isolamento social, enfim, né? Fazer a nossa parte. Agora, o nosso foco, na verdade, nesse tempo de afastamento social, de reclusão, entender que realmente o nosso corpo mortal pode ser muito sensível, muito frágil, mas o nosso espírito ele é elevado, ele é algo sobrenatural, espiritual e algo muito valioso para Deus. Então, assim, o que esse pastor viveu talvez não seja para mim e não seja para você, essa experiência pós-morte, né, como muitos falam. Mas o que me chama a atenção nesse livro é a grandiosidade, é como Deus ama a humanidade, como Deus quer que nós nos voltemos para Ele, nos chamar para perto dele. Então ele permitiu que esse pastor visse eu creio um tiquinho assim do que é aquilo que ele tem preparado para nós, o que é a nossa pátria, a nossa terra, a nossa cidade, a Nova Jerusalém. Para que ele voltasse para a terra e o testemunho dele edificasse e arrebatasse mais vidas para Jesus, que a gente pudesse vislumbrar realmente aquilo que nos espera. E a gente tem que passar por essa vida carnal, a gente tem que fazer as coisas que nos são permitidas e que devemos fazer aqui enquanto nós estamos neste corpo mortal, mas que nós não nos esqueçamos que há algo melhor ali, atrás daqueles portões que o pastor Dom Piper visualizou, né, na sua experiência pós-morte. Que atrás desses portões perolados existe uma cidade maravilhosa e que as pessoas que morreram em Cristo estão ali vivas, mais vivas do que nunca. Estão com a sua saúde restaurada, a sua saúde mental, espiritual, como é que fala? A sua saúde do corpo restaurada, onde o tempo não tem importância, onde os valores que nós tantas vezes fazemos tanta questão aqui nesta vida, lá não fazem diferença, e que a alegria que eu pude perceber, o que ele tentou, ele mesmo fala por diversas vezes, que ele tentou descrever em palavras, mas é humanamente impossível. Tudo que ele visualizou lá no céu, por mais que ele tentasse expor em palavras, seria impossível, porque é uma coisa que não é natural, não é aqui deste mundo. Então, assim, toda a beleza, o som do coral dos anjos, ele não sabia, na verdade, ele falou, eu não vi Deus, eu vi pessoas que conviveram comigo, por alguma razão Deus permitiu, né, que ele fala o comitê de boas-vindas, né, do céu, as pessoas que ele conheceu aqui em vida e morreram no Senhor. Mas ele ouvia num dado momento, ele falou que começou, conforme ele ia se aproximando do portão, ele começava a ouvir os sons de cânticos e louvores a Deus, de adoração a Deus, e ele descreve assim que eram várias melodias que se completavam e ele conseguia discernir cada uma delas e era um som completamente harmonioso de louvores a Deus. Então, assim, que nós possamos ficar com esta palavra, que vocês leiam, enfim, eu deixei aqui 3 versículos, mas que a gente possa ficar nessa esperança de que nós oremos para que Deus nos guarde desta pestilência, que esse mal não chegue à nossa casa, mas que realmente nós não devemos temer a partida deste mundo, porque o que nos aguarda do outro lado da cortina é algo que os nossos olhos mortais jamais poderiam ver, e que aquilo que o Senhor tem para nós, como disse o apóstolo
apóstolo Paulo, né? Que viver, eu não me lembro direito, mas ele fala que o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque ele vai estar vivo na presença de Deus. Então é isso que eu quero deixar para nós neste dia, que a presença e o vislumbre do céu, do nosso Senhor, e aquilo que nos aguarda no tempo determinado, aquilo que o Senhor Jesus foi na nossa frente preparar para nós, é algo tão grandioso que a nossa estadia aqui na terra, a gente deve caminhar sobre este mundo, sobre esta terra, cumprindo o propósito que Deus separou para cada uma de nós, mas vislumbrando e almejando estar lá com Ele no devido tempo. Amém? Espero que tenha edificado a vocês, e se alguém quiser saber mais sobre o livro, ou enfim, quiser acompanhar a leitura, eu envio no particular, tá bom? Fiquem na paz e Deus abençoe.